Bom, esse vídeo eu estou dando continuidade à pequena série que eu estou fazendo para falar do livro do Dom Miguel Ruiz, Os Quatro Compromissos, para que a gente entenda passo a passo cada um dos conceitos que ele traz no livro e depois entenda cada um dos compromissos. Então, esse é o segundo vídeo dessa série. No primeiro vídeo, eu falei sobre a questão do espelho enevoado, de que é, nós somos a própria fonte de vida aqui dentro de uma realidade de terceira dimensão, vivendo uma experiência do que é ser essa fonte criadora num corpo físico que está submetido às leis desse mundo de terceira dimensão. Então, se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo anterior. Eles vão estar numerados para você não se perder e poder depois assistir na sequência. Então, esse aqui é o vídeo número 2. E aqui eu vou falar do que é o capítulo 1 do livro. Eu vou ler um pedacinho para ficar mais objetivo dentro do que a gente traz, do que ele traz no livro. E é a domesticação e o sonho do planeta. Então ele começa, inclusive, com uma frase do John Lennon, que é assim: é fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo o que você vê, John Lennon. Então, olha só que legal isso, né? Se a gente fica dormindo, né, de olho fechado, se a gente está lá no meio desse sonho, então de olho fechado, dormindo, a gente não está percebendo a realidade. Mas é como se a gente tivesse meio anestesiado. Então a gente vai indo, a vida vai levando, vai acontecendo e a gente só vai indo. Mas a gente às vezes não está realmente vivendo aquilo que faça sentido para nós. E para mim, esse processo que ele explica aqui mostra muito por que em algum momento da vida as pessoas surtam ou têm uma crise existencial. E aí a gente vai achar várias justificativas. Ah, é porque os filhos cresceram e foram embora e é um ninho vazio. Ah, é porque eu trabalhava, aposentei e agora eu não tenho mais um trabalho. Não é só isso. Porque tudo isso acabava de alguma forma preenchendo o nosso tempo e ajudando a gente a ficar meio distraído, meio anestesiado ou tão ocupado que não dava tempo de pensar em certas coisas. E nesses momentos em que uma grande mudança acontece, como quando os filhos vão embora de casa ou a gente se aposenta, você vai começar a ter um tempo disponível que você não tinha antes. E aí, como ele não está sendo ocupado o tempo todo, é como se essa centelhazinha, que é a fonte de vida dentro de você, que é a sua verdadeira essência, ela estivesse te cutucando para dizer, ó, tem algo mais aqui para ser vivido. Então, só para ler um trechinho aqui, ele diz assim: domesticação e o sonho do planeta. O que você está vendo e ouvindo neste momento não passa de um sonho. Você está sonhando agora, sonhando com o cérebro acordado. Sonhar é a principal função da mente. E os sonhos da mente duram 24 horas por dia. Sonhamos quando o cérebro está acordado e quando também ele dorme. Então vamos ver aqui, gente, ele está fazendo uma distinção, que é cérebro, que é o processadorzinho aqui, que é esse órgão que está dentro do nosso crânio aqui, né, da nossa cabeça. Então esse é cérebro. E o que é mente? Mente é o que o cérebro processa é a mente. Então são todas as ideias, os meus conceitos, aquilo que eu acredito, as minhas memórias, as minhas crenças, isso é mente, isso não é cérebro, né? Mas o nosso cérebro, ele vai participar desse processo. Então, o que, que ele diz? A diferença é que quando o cérebro está desperto, então quando a gente está acordado, né? Existe uma moldura material que nos faz perceber as coisas de forma linear. Então, quando eu estou acordado aqui, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Quando vamos dormir, não temos essa moldura e o sonho tende a mudar constantemente. Então, quando a gente está dormindo, a gente não tem essas referências do mundo físico e da matéria que a gente tem quando está de olho aberto, acordado, vivendo o nosso dia a dia. Os seres humanos estão sonhando o tempo todo. Antes que viéssemos ao mundo, os que existiram antes de nós criaram um grande sonho externo que denominamos sonho da sociedade ou sonho do planeta. Um sonho coletivo de bilhões de sonhos pessoais menores, e eu vou dizer aqui, e de bilhões de anos até agora, né? Não é uma coisa de agora, ele é um sonho que vem sendo sonhado há bilhões de anos. E juntos eles formam o sonho da família, da comunidade, de uma cidade, de um país e finalmente o sonho de toda a humanidade. Então esse sonho pessoal, individual, pequenininho, vai se aglomerando e sonhando e criando esses outros sonhos
maiores, né, da família, da comunidade e assim por diante, até criar esse sonho do planeta. O sonho do planeta inclui todas as regras da sociedade. Então, olha só. Então, eu estou dizendo que o sonho do planeta, ele não é um sonho livre, ele é um sonho sonhado a partir de regras já definidas. Então, essas regras da sociedade são suas crenças, leis, religiões, suas diferenças culturais e formas de ser, seus governantes, escolas, eventos sociais e datas comemorativas. Então, aqui eu já quero fazer uma observação minha. Existem vários mundos dentro do mundo, existem várias realidades dentro da realidade. Por quê? Cada um desses sonhos, desses lugares, dessas pessoas, dessas culturas, desses países, projetam realidades diferentes. Então a gente fala, a cultura aqui é diferente da Índia, o costume até de comer é diferente de um lugar para o outro. Mas dentro do nosso próprio país existe essa diferença, dentro dos estados, dentro da cidade, dentro da nossa família. Não é tudo linear igualzinho. Por quê? Porque cada um foi impactado de uma forma diferente, se relaciona com isso de forma diferente e recebeu informações diferentes. Nós não recebemos todos as mesmas informações. E a gente se relaciona com essas informações de uma maneira única e peculiar. E a partir disso eu crio a minha experiência. Então ele continua: nascemos com a capacidade de aprender a sonhar. Então, isso é inerente, isso é nosso. Temos a capacidade de sonhar. E os seres humanos que vieram antes de nós nos ensinaram a sonhar da forma que a sociedade sonha. Ou seja, eu falo que é como se a gente entrasse num filme que já tem o roteiro, já tem os personagens, já tem uma história anterior e uma história acontecendo e uma projeção de uma história futura. Então, esse sonho ele já está acontecendo, essa realidade já está acontecendo. E a gente entra no meio, é como pegar o bonde andando, e você nem sabe onde está indo, você está indo junto. É isso que acontece quando a gente vive. Então, o sonho exterior possui tantas regras que quando um novo ser humano nasce, atraímos a atenção da criança e apresentamos as regras à mente dela. O sonho exterior usa papai e mamãe, as escolas e a religião para nos ensinar a sonhar. Então, todas as regras que a gente vai aprendendo, tudo que a criança vai observando quando ela nasce, são as regras do que ela pode, de como ela deve sonhar, do que ela pode sonhar e do que ela não pode sonhar. Então, existe já uma restrição, não é um sonho totalmente livre, criativo, cheio de vida. Ele é um sonho a partir de uma limitação. Então, por que ele fala de pegar atenção? Porque quando eu dou atenção a algo, eu estou dando a minha energia. Lembra que eu sou fonte criadora? Então, eu tenho as habilidades, eu tenho a capacidade de criar. Quando eu dou a minha atenção, eu estou focando a minha energia. Eu estou doando a minha capacidade de criar. Então, é como se eu doasse o combustível para criar. E eu crio a partir do que eu acredito. Eu dou crédito àquilo. Então, quando eu falo algo, quando eu penso algo, quando eu afirmo algo, eu estou acreditando naquilo, eu estou dando crédito, eu estou dando a minha energia e construindo aquilo que eu estou pensando, falando e acreditando. Geralmente a gente não fala do que a gente não acredita, a gente fala do que a gente acredita, né? E aí você está num núcleo familiar, num núcleo social, na escola, na religião, que fala aquilo. O roteiro já está lá sobre cada um desses lugares. E você estando lá dentro, vira um papagaio de repetição ali. Por quê? Porque você não vai criar nada novo. Para criar algo novo, eu preciso beber de outra fonte, que aí, lá para frente a gente vai entender, pode gerar conflito com a minha fonte original. Então, o nenenzinho, quando ele nasce, ele é muito dependente do ser humano para sobreviver e ele dá toda a atenção dele. Por quê? Porque ele precisa que aquela relação aconteça para que ele sobreviva. Então, é através dessa captura da nossa atenção que a nossa realidade vai sendo criada. Vai ter um outro vídeo aqui que eu vou fazer, que já está na minha lista, sobre essa história de criar sua realidade, fazer quadro dos sonhos, por que isso não funciona, ou por que não é bem daquele jeito. Mas isso é tema para uma próxima aí. Se você tem curiosidade sobre isso, já deixa aqui nos comentários também para eu saber. E aproveitando, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém.
e ativa o sininho aí para receber as próximas notificações dos próximos vídeos, porque eu estou fazendo uma série para falar só desse livro, Os Quatro Compromissos. Vai dar, acho que aí uns 6 vídeos mais ou menos, que eu quero fazer vídeos mais curtos. Então ele fala que a atenção é a capacidade que possuímos de discriminar e focalizar apenas o que desejamos perceber. Se eu não ponho a minha atenção em algo, aquilo não existe na minha realidade. É como você às vezes vai num lugar, você sai de lá, você foi com um grupo de pessoas e alguém fala algo e você fala, nossa, mas eu não vi isso lá. Por exemplo, um quadro ou algo específico que aquela pessoa traga. E vice-versa, ou até num filme. Às vezes a sua atenção ficou em alguns pontos e a da outra pessoa em outra coisa. E quando vocês falam, vocês falam, mas a gente viu o mesmo filme? Ou a gente foi no mesmo lugar? Por quê? Porque a nossa atenção, quando ela está focada em algo, ela tem a percepção do restante, mas o que ela vai mais registrar é aquilo onde ela está focando a atenção. Então, eu preciso da atenção para criar realidade. Tá? Então, podemos captar milhões de coisas ao mesmo tempo, mas usando nossa atenção, somos capazes de manter qualquer uma delas no primeiro plano da nossa mente, que é o que eu acabei de falar. Os adultos que nos cercam capturaram nossa atenção e nos transmitiram informações através da repetição. Essa é a forma pela qual aprendemos tudo o que sabemos. Utilizando nossa atenção, aprendemos toda uma realidade, um sonho inteiro. Aprendemos como nos comportar em sociedade, em que acreditar e em que não acreditar. O que é bom, o que é mal, bonito, feio, certo e errado. Tudo já estava lá, todo esse conhecimento, todas as regras, conceitos sobre como comportar-se no mundo. Então aqui a gente começa a entrar num ponto que é entender que a gente, eu falo que assim, foi nos dado uma determinada matéria-prima. É como você querer fazer um bolo. Se você quer fazer um bolo de cenoura, mas você não tem cenoura, você não consegue fazer um bolo de cenoura. Se você quer fazer um bolo de cenoura e tem a cenoura, você vai conseguir fazer o bolo de cenoura. Mas para isso você precisa ter a receita do bolo, precisa saber fazer o bolo de cenoura. E você precisa saber que bolo de cenoura existe. Porque se na sua realidade você nunca comeu bolo de cenoura, quando você tiver desejo de comer um bolo ou de comer algo doce que pode te remeter a um bolo, você não vai pensar num bolo de cenoura. Por quê? Porque nunca esteve na sua experiência bolo de cenoura. Então é como quando você vai num país diferente que tem comidas que você nunca comeu e você fala, nossa, que estranho. Estranho por quê? Porque eu não conheço, porque não é do meu hábito. Eu não estou acostumado com aquilo. Então a gente fica limitado, por isso que chama crença limitante. A crença ela limita por quê? Porque ela te prende dentro do que ela te permite. Então a crença ela é aquilo que eu acredito vai me dizer o que é possível e o que não é possível. Porque ela vai me dar os ingredientes. Então a crença me dá ingredientes. A crença do outro dá outros ingredientes para ele. E do outro, outra. E assim vai. E aqui a gente já vai notar uma coisa que eu vou falar mais quando a gente falar dos 4 compromissos, que é a questão da gente começar a ter uma compreensão de que a forma que cada um vê a vida é extremamente única. Então, a maneira até que eu vou dar solução para um problema é diferente do outro. Por quê? Porque os ingredientes que eu tenho para elaborar a própria situação, o problema e trazer uma solução é diferente do outro, porque os nossos ingredientes não são os mesmos, tá? Então isso é interessante da gente começar a entender. Então ele fala assim, ó, o sonho exterior captura a nossa atenção e nos ensina em que acreditar, começando pela linguagem que utilizamos. Lembra que eu falei que tudo é um símbolo? Então a linguagem, ela é um símbolo para eu poder me comunicar com as pessoas e elas entenderem o que eu estou falando. Então sem a linguagem, eu não estaria conseguindo transmitir um entendimento, uma percepção e um questionamento para vocês. Mas a linguagem que eu falo é a língua portuguesa. Se uma pessoa que fala inglês e não conhece o português escutar esse vídeo, nada vai fazer sentido para ela, porque ela não entende a simbologia por trás das palavras que eu estou falando, porque ela não entende esse combinado que nós temos aqui. Entende? Então, isso é o que está fazendo a gente se comunicar, mas ao mesmo tempo ela pode carregar uma certa limitação ou uma certa restrição. Porque às vezes as pessoas usam a mesma palavra
para dizer uma coisa, mas elas, no fundo, para elas querem dizer outra, porque o significado não está claro, ou porque o exemplo que ela teve daquilo, ou a experiência que ela teve daquilo, deixou ela confusa no que aquilo significa. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado. Quando as pessoas falam, por exemplo, prosperidade, abundância, arrogância, ganância, o que realmente cada uma delas está querendo dizer, né? E tudo tem dois lados, então qual lado daquela palavra, qual o lado daquele significado ele é mais forte para mim? Então isso é importante da gente deixar claro no nosso campo aí de informações, porque isso impacta muito os nossos relacionamentos depois, tá? Então ele fala que a linguagem é o código para o entendimento e a comunicação entre os seres humanos. Cada letra, cada palavra em cada linguagem é um acordo. Então aqui ele já começa a usar um termo que ele fala que são os acordos. Nós fazemos acordos. Eu preciso concordar com algo para que aquilo faça parte da minha realidade, para fazer parte dos meus ingredientes. Então eu pego aquele ingrediente, eu não deixo ele de lado. Eu pego ele para mim e falo, vou usar esse ingrediente aqui na minha vida, na minha construção. Então, isso é o que chamamos, por exemplo, de página de um livro. A palavra página é um acordo que estabelecemos. Uma vez que se compreende o código, nossa atenção é capturada e a energia é transferida de uma pessoa para outra. Então, se eu começo a falar aqui, no campo mental de vocês, vocês estão criando, às vezes, algumas cenas, imaginando coisas. Quando eu falo, imagine uma pessoa indo a pé até a praia e ela mora numa casa que tem um gramado. Você vai criar na sua cabeça. Então, é um código que vai permitir que você projete até uma imagem daquilo que eu estou falando. Então, assim, a partir disso, ele vai começar a construir aqui o que ele chama de domesticação. E por que ele fala esse termo de domesticação? Porque é mais ou menos isso que acontece com a gente mesmo. A gente vai aprendendo o que pode, o que não pode, o que dá certo, o que dá errado, aonde a gente ganhou amor, afeto, onde a gente recebeu atenção ou não. Então ele chama esse processo que o sonho do planeta traz para a gente com essas regras, com essas delimitações, com essas crenças, como o nosso processo de domesticação. Então a criança ela vai sendo domesticada. Você pode perceber que até você, quando muda de, vamos supor, você frequentava um grupo de amigos, muda de grupo de amigos. Ou frequentava uma escola, vai para outra. Um local de trabalho, vai para outro. Você não tem que aprender certas regrinhas daquele lugar? Você não fica meio se sentindo um peixe fora d'água no começo, até que você aprende a linguagem, o que para onde as coisas andam ali, quem é que manda, quem não manda, a palavra de quem que é vista de um jeito ou de outro, porque tem toda uma linguagem ali daquele núcleo. Tem as coisas que são faladas, tem as coisas que ficam subentendidas. Ou quando você, por exemplo, faz uma mudança muito drástica de uma profissão para outra, né? E você vai ter que aprender uma outra linguagem, termos que não faziam parte da tua vida. Ou de uma religião. Nossa, de repente eu era católico e fui, sei lá, fiquei curioso, fui conhecer Seixonoye. Nossa, fala umas coisas lá que eu nem sei o que é. Eu preciso aprender os conceitos daquela religião. Então, cada uma dessas bolhas, né, de religião, de cultura, de família, de sistema familiar, elas carregam o seu próprio códigozinho dentro desses grandes códigos que a gente tem que são mais genéricos, tá? Então ele diz assim, ó, nós treinamos nossos filhos a quem tanto amamos, da mesma forma que treinamos qualquer animal doméstico, a partir de um sistema de castigos e recompensas. Quando fazemos o que a mamãe e o papai querem que a gente faça, eles nos dizem: você é um bom menino ou você é uma boa menina. Quando isso não acontece, somos meninos maus e meninas más. Então, o que acontece com a gente? A gente vai aprendendo um código que é muito específico daquele lugar onde a gente foi crescendo, do que a gente devia fazer para ser amado, para ser considerado bom ou não. Então vamos lá, a partir desse momento você foi lá, foi aprendendo as coisas, foi entendendo e foi entrando nesse processo de domesticação. Para a gente não se perder, né, a gente precisa ir anotando, como se fazer, opa, peraí, isso aqui deu certo. Aqui eu ganhei a sobremesa, aqui eu fiquei de castigo, aqui a minha mãe ficou sem falar comigo, aqui eu fui para o meu quarto dormir triste porque algo em mim não ficou legal. Então, como se para a gente não esquecer, a gente vai anotando num livrinho que ele chama aqui de livro da lei,
E esse livro vai estar escrito tudo que deu certo, que deu errado, quando você se deu bem, se deu mal, o que você fez para ser amado ou não, que fez você se sentir seguro, com medo, porque aí a gente vai tentar evitar o que deu medo, o que deu mal-estar, o que fez a gente se sentir angustiado, e vai procurar aquilo que nos trouxe uma sensação de bem-estar. E isso é uma coisa natural do ser humano. A gente vai buscar sempre o conforto e o conhecido, né? Então, o conhecido me dá menos esforço, menos desgaste. Então, eu vou sempre procurar aquilo que eu já conheço. Para que eu vou testar uma nova receita? Eu vou lá e testo a receitinha que eu já sei, tá? Então, com isso, eu vou escrevendo o que ele chama o meu livro da lei. O livro da lei de cada um é único e a gente não consegue ler o livro da lei do outro. Cada um tem o seu livrinho, porque é a minha interpretação com as coisas que aconteceram comigo, não é exatamente o que aconteceu comigo. Tanto que você pode viver uma situação, algumas pessoas viverem a mesma situação ao mesmo tempo, e cada uma sai daquilo com uma marca um pouco diferente. Elas viveram a mesma realidade externa, mas a forma com que cada uma se relacionou com aquela realidade externa é um pouco diferente. Então, eu escrevi no meu livrinho da lei o que está certo e o que está errado. Depois que eu escrevi o meu livrinho, eu vou tentar me manter sempre dentro das minhas regrinhas, porque eu sinto que ali é um lugar bom para viver. Deu certo até agora, sobrevivi, tá tudo bem, não vamos mexer, né? Time que tá ganhando não se mexe. Então eu vou tentar me manter lá. Aí eu começo a criar dentro desse livro da lei uma pessoa para gerenciar isso aí. Tipo, quem que vai me lembrar quando eu estiver fugindo da regra? Então ele fala que então surge o juiz. Então, o juiz, ele vai estar sempre, é como se fosse um personagem que está sempre olhando o que você está fazendo para dizer está de acordo, não está de acordo, está certo, não está certo, deve fazer isso, não deve fazer isso. Quando você fez isso, foi ruim. Quando você fez isso, alguém ficou triste. E vai trazendo para a gente as referências do passado. E lembrando que tudo isso que está escrito no nosso livro não foi escrito pelas nossas percepções reais, mas foi escrito pelo que a gente percebeu, entendeu e registrou a partir daquilo que nos ensinaram. Então, os nossos pais, avós, bisavós e todos mais passaram pelo mesmo processo de estar no sonho do planeta, de criar o seu livrinho da lei, de passar pela domesticação e transmitir, a partir do seu próprio livrinho, os ensinamentos para os que vieram depois. Tudo numa tentativa de super certo, gente. Amor, gosto, quero proteger. Então, a partir das regras que eu vi que funcionou para mim, eu tento transferir essas regras e educar os meus filhos e ensinar as pessoas à minha volta a partir delas, só porque elas deram certo. Não é porque elas são a verdade e a melhor estratégia de vida. Então, isso é importante a gente lembrar. E aí, se eu tenho um juiz que está sempre consultando o livro e ele percebe que em algum momento eu fiz algo que eu não deveria ter feito, ele vai fazer o quê? Aplicar uma pena. Quando ele aplica a pena, quem recebe a pena é a vítima. Ela vira a vítima daquilo que vai acontecer com ela. Então, ela vai sofrer algo como se fosse um processo de correção daquilo que ela fez. Quando ela vai viver a situação difícil, porque geralmente vai ser uma situação onde vai causar algum desconforto, dor ou algo assim, ela vai se sentir vítima da situação da vida. Mas foi ela mesma que trouxe aquilo como se fosse para se colocar de volta no lugar. E assim, você saiu do trilho e você precisa voltar para o trilho. Então a vida vai trazer uma situação para te colocar de volta no trilho. Então, se você estava fazendo algo, então vamos supor, sonhei que eu quero um relacionamento incrível, de muito respeito, de muito amor, de muita parceria. Mas dentro do meu livrinho da lei, por algum motivo, que eu não vou entrar nisso agora, eu tenho registros lá de que relacionamento sempre causa dor, de que não existe felicidade num relacionamento a dois, de que as pessoas traem, de que elas mentem. Isso está registrado lá como uma verdade. Quando eu desejo algo que diverge daquela verdade, eu estou saindo do trilho. Não importa se eu estou desejando algo melhor do que o que está escrito lá. Quando existe um desacordo do que eu começo a fazer com o que está registrado, e isso está registrado no nível inconsciente, e tem um poder muito grande,
eu vou criar um processo para me punir. Aí isso agora é uma observação que eu faço minha, o meu entendimento de como ele traz isso, como eu encaixo isso num outro processo que a gente chama de autossabotagem. Então, se eu estou aqui, saí do trilho do que está escrito no livro da lei, fui tentar fazer algo, então vou encontrar uma pessoa super bacana para ter um relacionamento e de repente estou lá me sentindo feliz e falo: Uau, é possível. Eu estou em desacordo com o que está escrito aqui, que estava dizendo que não era possível. Para eu, o juiz vai usar isso daqui como regra e vai dizer que você está em desacordo. Não importa que é uma coisa boa, não use a lógica nessa hora. Porque você não é isso que está acontecendo. Existe uma parte inconsciente que está dizendo o que pode e o que não pode. E ela está dizendo que não pode, porque isso aqui não existe na sua realidade. Lembra do ingrediente? Você não recebeu esse ingrediente. É possível um relacionamento ser pleno, feliz, e as pessoas serem parceiras e não mentirem, não traírem. A informação que você tem é outra. Então, o ingrediente que você tem não permite criar essa realidade desse relacionamento. Então, é como se o juiz falasse: opa, tem algo errado acontecendo. Recalcula a rota aí para você voltar para onde você estava, porque você vai viver essa realidade aqui, que é a qual a gente combinou que é o certo. Então, o que vai acontecer? Eu vou acabar com esse relacionamento, vai acontecer algo nesse relacionamento. Então, a sabotagem, que a gente chama de autossabotagem, ela é um sistema de tentativa de manter a gente no lugar seguro e conhecido. Não é a gente fazendo o mal pra gente porque a gente sei lá, é tonto, eu não sei o entendimento que você tenha sobre autossabotagem, porque às vezes as pessoas falam de autossabotagem, às vezes de um jeito que parece que a pessoa está sendo ingênua, né? Você não está vendo que você está se autossabotando. Não, não estou vendo, porque se visse não faria. É meio óbvio. Então, é disso que eu quero trazer. Essa outra percepção de que então a gente cria essa sabotagem. Aí eu acaba aquele relacionamento, crio algo, ou a pessoa, a gente vai criar algo, vai aparecer do lado de fora como uma situação de vida para me fazer voltar para aquele lugar conhecido. Aí eu volto e falo: olha lá, de novo, eu tentei, não deu certo. Quando acontece isso, eu estou no papel da vítima. Quando eu entro no papel da vítima, eu sou o coitadinho e agora não dá certo, mas o que eu estou fazendo ao mesmo tempo? Eu estou reforçando que aquilo que está escrito no livro da lei é a verdade, porque eu falo: olha lá, tá vendo? De novo eu tentei e não deu certo. Então é porque para mim isso não dá certo mesmo. Então é porque na vida não existe mesmo um bom relacionamento. A partir disso, a gente está entrando no outro passo que ele chama, que é o processo de autodomesticação. Não precisa ninguém mais me ensinar nada. Eu mesmo já pego o meu livro da lei, já digo tá certo, tá errado, volta para cá, já vou dar o castigo, já vou dar a punição, que era a mesma coisa que acontecia lá atrás quando a gente era criança e estava aprendendo o que era certo e errado, o que podia, o que não podia, o que era aceito e o que não era aceito. Então, a partir disso, a gente entende o quê? Que o livro da lei é o que vai reger o nosso sonho. Então, de acordo com o que estiver escrito lá, é o que a gente vai se permitir sonhar. Para mim, eu até fiz uma anotação aqui no livro, que o livro da lei, para mim, ele é o livro do medo, porque ele funciona dessa forma, ele te deixa com medo. Medo de perder, medo de não ser amado, medo de não pertencer. E quando esse medo é ativado, a gente volta correndo a fazer aquilo que está escrito no livro. Então, ele traz uma observação que ele fala que é assim, ó: o que quer que vá contra o livro da lei fará você experimentar uma estranha sensação no plexo solar que chamamos de medo. Então, sempre que você estiver indo contra ele, você vai sentir medo. Quebrar as regras do livro abrem seus ferimentos emocionais e sua reação cria veneno emocional. Como tudo o que está escrito ali tem de ser verdade, qualquer coisa que desafie aquilo em que você acredita irá produzir uma sensação de insegurança. Então a gente vai começar a ser conduzido pelo medo. Mesmo que o livro da lei esteja errado, ele faz com que você se sinta seguro. Então o medo é a maior mola que vai te levar para continuar construindo a vida que você não quer construir. Por isso que às vezes a gente precisa olhar para o medo e não é vai com medo, é entender o medo, racionalizar o que está ali, questionar aquilo e falar: ok, vou abrir uma hipótese para fazer diferente. Então a gente não vai confrontar, porque o confronto ele sempre vai gerar uma questão da gente se armar. Então é melhor, eu falo sempre, usa isso. Abre uma hipótese, vamos fazer uma brincadeira, faz de conta que, e se não for isso, e se for outra coisa? Será que isso que eu penso só é essa possibilidade ou será que existe outra? Então é como se fosse um lugar mais tranquilo de você só falar de uma hipótese,
Você não está afirmando o contrário daquilo, você não está negando o livro, ok? E aí tem um outro detalhe que ele fala aqui que é, que assim, para mim isso foi muito importante para mim, porque eu sou uma pessoa que sempre me cobro demais. Então, assim, o meu julgamento sobre mim, eu me destruo totalmente, me destruía totalmente. E sempre paguei muitas, mais de 1000 vezes para cada coisa que eu achei que eu fiz errado, porque, né, é assim que a gente faz. Então, ele fala uma coisa importante. O ser humano é o único animal na Terra que paga milhares de vezes pelo mesmo erro. Todos os outros pagam apenas uma vez. Nós não. Temos uma memória poderosa. Quando falhamos, julgamos a nós mesmos, descobrimos que somos culpados e nos encarregamos do castigo. Mas, cada vez que lembramos, tornamos a nos julgar. Ou seja, eu esqueço que eu já me julguei, que eu já paguei, e vou me julgar de novo, porque eu vou me lembrar daquilo e vou falar, opa, eu de novo aqui. Quanta gente fala isso? De novo aqui, se aplica uma pena, e se você tiver de novo ali, você vai se aplicar uma pena outra vez. Aí tornamos a nos julgar, a nos culpar e a nos punir. Se formos casados, nossos parceiros também nos ajudarão a trazer nosso erro de volta. E assim nos julgamos, condenamos e castigamos muitas outras vezes. E isso não é justo. Então ele diz que 95% das crenças que temos armazenadas em nossas mentes não passam de mentiras. Sofremos porque acreditamos nelas. Então, se a gente começar a entender isso dessa maneira, a gente vai começar a observar que cada um de nós precisa fazer um trabalho pessoal para se libertar dessas crenças que estão impondo a você sonhar um sonho que não é seu. Porque cada ser humano possui o seu sonho pessoal. E assim como o sonho da sociedade, geralmente é regido pelo medo. Então, se cada um de nós temos esse sonho pessoal, a única responsabilidade que a gente tem é sobre ele, que automaticamente pode impactar e compor o sonho do planeta. Então ele continua dizendo assim: aprendemos a sonhar o inferno em nossa própria vida. Os mesmos medos se manifestam de formas diferentes para cada pessoa. Claro, mas experimentamos a raiva, o ciúme, o ódio, a inveja e outras emoções negativas. Nosso sonho pessoal também pode se tornar um pesadelo constante, em que sofremos e vivemos em estado de medo. Porém, não temos necessidade de sonhar um pesadelo. É possível fabricar um sonho agradável. Toda a humanidade busca a verdade, a justiça e a beleza. Vivemos numa busca eterna pela verdade porque só acreditamos nas mentiras que possuímos armazenadas na nossa mente. Então, a mente mente o tempo todo. Se a gente ficar ouvindo essas vozes que vêm atazanar a nossa cabeça, principalmente nos momentos de dificuldade, ela pode nos enlouquecer. E eu tenho certeza que eu não estou falando disso aqui sozinha, que muita gente passa isso, e eu passo. E eu passo e às vezes eu tenho que falar, chega, né? Porque eu já estou reconhecendo que essa ladainha é velha, antiga e não serve mais para nada. E aí, só para complementar o raciocínio dele. Então, ele diz: procuramos justiça porque no sistema de crenças que adotamos no livro da lei, ela não existe. Então, é um livro da lei que não tem justiça lá, tem mentira, não tem verdade. Buscamos a beleza porque, independente de quão bela seja uma pessoa, não acreditamos na sua beleza. Lembra do espelho nevoado? Eu não vejo a beleza. Eu não vejo a beleza em mim, não vejo a beleza no outro, porque eu não vejo a fonte de vida expressa em cada ser humano. Tudo já está dentro de nós, mas continuamos procurando fora sem parar. Não existe verdade a encontrar. Sempre que voltamos nossas cabeças, o que vemos é a verdade. Mas com os compromissos e crenças que temos na mente, não temos olhos para enxergá-los. Somos todos cegos. O que nos impede de ver são as crenças falsas mantidas em nossa mente. Então, nós precisamos começar a fazer uma coisa que eu falo que é: duvide de si mesmo, questione as suas verdades. Esse é o primeiro passo para a gente começar a se libertar. Então, eu vou finalizar por aqui para entrar depois nos 4 compromissos, que vai nos ajudar a criar um novo sonho, que ele chama aqui de o sonho da segunda atenção. Aquela primeira atenção, a gente direcionou ela porque a gente precisava para sobreviver.
Agora, a ideia do sonho da segunda atenção é uma atenção direcionada, com um propósito, aonde eu decido, aonde eu coloco a minha atenção, aonde eu decido aí sim o que eu realmente quero criar para a minha vida. Então, fazer quadro dos sonhos, afirmação positiva, antes de entender o que está escrito no meu livro da lei, não vai ser eficaz. Eu não vou conseguir criar nada. Porque sempre que eu crio algo que está contra o que está escrito no meu livro da lei, vai acontecer um processo de sabotagem. Então, eu posso até viver algo melhor um tempinho e depois aquilo rui. Por quê? Porque eu não atuei onde eu precisava, que é transformar esses meus acordos em acordos que tenham a ver com a vida. Então, eu vou deixar uma dica só nesse final aqui. Sempre que você tiver em dúvida ou com receio de algo, primeira coisa, pergunte qual é o medo que está acessando aí. Medo do que você tem? Por que isso está aparecendo? A segunda coisa é, tá, e se não acontecer isso que eu estou imaginando? O que poderia acontecer? Porque a gente sempre pensa no que pode acontecer de ruim. E o que pode acontecer de incrível? A gente não dá espaço. Então, nesse primeiro momento, o que eu vou te pedir é isso: questione as suas verdades. Abra esse espaço dentro de você. Porque a gente vai começar daqui para frente a falar de novos acordos, que são os 4 compromissos, que na verdade são 5, mas a gente vai falar primeiro desse livro que falam de 4, depois a gente vai falar do 5º compromisso, para a gente fechar uma possibilidade de transformar essas crenças e atualizar esse livrinho da lei aí. Porque a gente sempre vai ter crença, coisas que a gente acredita, não é que isso vai desaparecer, mas a gente precisa atualizar para um sistema mais moderninho, né? Para trazer coisas que a gente realmente está escolhendo e não que foram escolhidas por nós. Então, esse era o recadinho de hoje. De novo, eu peço aí, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessa troca de ideias aqui, que a minha ideia aqui não é trazer verdades fechadas, nem conceitos absolutos, mas é que a gente possa se ajudar a questionar, para se libertar. Não é para ninguém ser melhor que ninguém, não é para eu provar que eu sei nada mais que ninguém, é para a gente poder se libertar e criar uma vida e uma realidade onde realmente seja satisfatório viver, porque eu acredito que isso seja possível. E o meu trabalho aqui no canal Disfuncional é voltado principalmente para isso, porque eu acredito e eu não vou deixar essa fagulha dentro de mim morrer, porque tem um monte de coisa caótica acontecendo aí fora. Esse entendimento pode ajudar a gente a perceber esse mundo externo acontecendo e criar uma nova rota, uma nova possibilidade e a partir disso convidar pessoas para fazer parte desse caminho com a gente. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.